ótima tarde de quinta-feira a todos os ouvintes da Rádio Gospel Angola. Hoje, 4 de agosto de 2016, já só faltam 149 dias, assim está correto, para o início de 2017, o ano que pertence ao Senhor. Nos 365 dias do ano já foram consumidos 216, restando apenas, como já disse, 149 dias. Exatamente 16 horas e 15 minutos, tempo que a Rádio Gospel Angola lhe dá a ouvir o que de mais importante se vai registrar hoje no espaço Entrevistas Geração Eleita. A Rádio Gospel Angola é uma rádio cristã que é ouvida em toda a parte do mundo. Nesta rádio você tem o privilégio de ouvir louvores, pregação do Evangelho 24 sobre 24 horas ao dia e outras questões que só alimentam a sua alma e o seu espírito. Preparar-te, nosso caro internauta, que daqui a bocadinho, daqui a mais alguns dias, bem breve, a Rádio Gospel Angola também vai emitir em televisão. Acredito que já até deve estar a nos acompanhar pelo Facebook. E são estas algumas das novidades que nós temos. Você pode acessar a nossa página no Facebook, onde divulgamos a nossa grelha de programação e também encontrar outros detalhes desta rádio. Convido os seus amigos, familiares e vizinhos, colegas de serviço a visitar a nossa página no Facebook, que é Rádio Gospel Angola, ou acessar o link, que é radiogospelangola.listing2myradio.com. O espaço de entrevista é da inteira responsabilidade da Rádio Gospel Angola, com produção e realização de Celson Costa, na técnica Manuel Pinto, e eu, Filomena Cazengue, irei conduzir este barco até bem perto das 16 horas, aproximadamente 45 minutos. De referir que, tal como todas as terças e quintas-feiras, hoje temos uma presença especial, que é o pastor Neves de Souza. Para mais à frente teremos o prazer de manter a conversa com o pastor Neves de Souza. Temos o espaço de entrevista, como já havia referenciado, mas para lhe fazer lembrar, as terças e quintas-feiras. Para além do pastor que hoje nós temos ao longo das programações, as terças e quintas-feiras temos sempre outros convidados especiais. Podem ser evangelistas, obreiros, empresários do reino de Deus e pessoas de vários estratos sociais que falam da palavra de Deus e deixam aqui o seu testemunho de vida. Falam também da sua experiência com Deus, dentre outras questões a serem abordadas ao longo do programa. Como já anunciei, agora sim, o nosso convidado especial é o pastor Neves de Souza. Pastor Neves de Souza, boa tarde, seja bem-vindo ao Espaço Entrevista na Rádio Gospel Angola. Boa tarde, muito obrigado pelo convite formulado. Já agora, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas peço ao pastor que se apresente os seus dados de identificação. Eu sou o pastor Neves de Souza, da Assembleia de Deus Pentecostal, pastor-presidente do Ministério Salém. Há quanto tempo é pastor? Olha, sou pastor já há 18 anos. Pastor, há 18 anos, como é que tem sido o seu dia-a-dia? Tem sido um dia-a-dia de, vamos lá ver, de muito trabalho, dedicado à obra do Senhor. E, naturalmente, o outro lado, que é o lado familiar. Não é? Temos sabido conciliar a obra de Deus e a família. Porque há uma orientação bíblica, a palavra vai dizer que quem não consegue governar a sua casa, não pode naturalmente governar a casa de Deus. Então, nosso dia-a-dia tem sido família, igreja e é a nossa labuta diária. Quando é que o pastor recebe Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador? Eu recebo a Jesus a 3 de abril de 1989, no aniversário do pastor da igreja, ali do Cazenga. Havia o seu aniversário, eu fui convidado para estar neste aniversário e ali, depois de uma palavra forte, eu aceitei, recebi a Jesus como Senhor e Salvador.
A partir dessa altura, até hoje, jamais deixou Jesus. A partir desta altura de 89, 3 de abril, até hoje, jamais deixei o Mestre. Graças a Deus. Pastor, e como é que era a sua vida antes de aceitar Jesus como seu Senhor? Olha, eu antes, assim jovem, eu nasci num lar cristão. Portanto, meu pai é pastor. Atualmente ele é o pastor-presidente do Ministério Kazenga, o reverendo Joaquim Manuel. E eu nasci num lar cristão, mas como todo jovem, depois deixei a igreja, fui pelos meus caminhos, fiquei no mundo. Ainda jovem fui para a tropa. Eu fiz vida militar na província de Cabinda, fiquei lá por 6 anos. E depois regressei para Luanda, não é? E na minha vida de descrente, eu fui, hoje chama-se DJ, naquela altura chamava-se discotequeiro. Discotequeiro. Amém. Não é? E então eu tocava, hoje que se fala, eu tocava em dancings naquela altura, não é o nome que se dava naquela altura. Então eu fui disc jockey por muito tempo. Até a altura que Jesus me chamou, não é? Como referi anteriormente, fui à festa, que por coincidência era a festa do aniversário do meu pai, e pastor na altura já, não é? E depois da palavra pregada, eu recebi ali a Jesus como Senhor e Salvador. Já agora, pastor, vamos retomar a conversa, mas de onde é natural? Eu sou natural de Luanda. Onde passou a sua infância? Olha, eu, depois que a minha mãe morreu, perdi a minha mãe muito cedo, com 8 anos, não é? Ela é de Kwanza Sul. Depois que a minha mãe morreu em 72, fomos levados para Porto Anguim, Kwanza Sul, de onde ela é oriunda. Eu fiquei em Porto Anguim 3 anos, né, a viver com o irmão dela, meu tio no caso. E depois regressei para Luanda em 75, ainda jovem, muito adolescente ainda na época. E de Luanda, voltei em Luanda em 75, não é? E de lá nunca mais, de lá permaneci. Cá em Luanda. Ok, pastor. E o pastor, na altura da sua juventude, em que foi disco jockey, abandona assim Jesus como filho pródigo na altura do regresso, ou sem problemas alguns? Não, sem problemas nenhuns. Eu gostava muito de jogar futebol. E na altura morava no Kazenga, jogava ali no Zinga Futebol Clube, Júnior. E gostava mais de jogar futebol do que ir para a igreja. Futebol era a minha paixão. Não é? E depois já jovem, fui à Cabinda, como disse atrás, na tropa, e também em Cabinda voltei a jogar futebol. Portanto, futebol foi sempre a minha paixão. Saí da igreja, porque adolescente ainda, né? Como disse atrás, cresci no lar cristão, mas aí depois de já jovem, por causa da influência do mundo, dos amigos, não é? Aí deixei a casa de Deus e fui deambular por esse mundo fora. Tal como jovem naquela altura, não foi por alguma contenda, por algum problema, simplesmente houve um desvio, não é? Deixei a casa de Deus e retorno já aos 20 e poucos anos. Pastor, quando é que acontece o seu chamado como pastor? Quando é que muitos dizem eu sou pastor porque Deus me falou, apareceu e disse que eu tinha um chamado. Outros dizem eu sonhei que devo ser pastor. Outros dizem que eu fiz um curso bíblico, por isso tornei-me pastor. Como é que acontece o seu chamado como pastor? Olha, depois que eu me converti, com 8 meses de crente, eu já tinha sido nomeado secretário da juventude local. Fui desempenhando as funções de secretário da juventude. 1 ano e meio depois fui nomeado coordenador de jovens. E a partir desta convivência
tão logo me converti, eu senti, fui me entregando assim de forma completa, de forma total. Fui sentindo ali que tinha um chamado de Deus. Porque a entrega foi tanta e fui havia um chamado em mim, porque eu gradualmente eu fui crescendo espiritualmente e eu percebi que Deus tem um chamado para a minha vida. E muito cedo eu comecei a pregar. Muito cedo comecei a pregar, com muito pouco tempo de crente. Não é? Eu comecei a pregar, tinha aquele desejo de evangelizar, de falar da palavra de Deus, de ler a Bíblia. Então eu percebi ali que tinha um chamado da parte de Deus. Não é? E porque também é algo assim familiar, não é? A minha família toda é cristã. Como disse atrás, meu pai é o reverendo, o meu tio com quem vivi no Sumbo foi pastor, a minha mãe foi diaconisa, as minhas irmãs são todas, tenho 4 irmãs, sou o único rapaz, e todas elas são diaconisas, então é uma família assim bem sacerdotal. Graças a Deus. Nota-se ali, se calhar, como diz a Bíblia, há uma passagem que diz que as orações da sua avó noite foram ouvidas. São as intercessões já dos pais, dos seus antepassados, que fez com que esse dom subsaísse? Falou bem, fez menção bem, não é? Timóteo, mãe de Timóteo era crente, a avó de Timóteo, que é mãe de Timóteo, foi crente. As intercessões, as orações de Ivódia, de Priscila, fizeram com que Timóteo só seguisse uma linhagem que já era uma linhagem cristã. Não é? O mesmo posso dizer que aconteceu comigo. É uma família que tem uma linhagem já na palavra, meus avós foram crentes também, então é praticamente uma família já direcionada e não foi difícil enquadrar, não foi difícil, não é? Aliás, é um chamado familiar. A minha filha também é cantora, canta muito, não é? Então é algo assim. Meu filho já está a pregar, então é algo que está dentro da família. Tal como diz a Bíblia, que Deus separou e chamou desde o ventre da sua mãe, já conhecia, podemos assim identificar, porque é muito difícil nos tempos atuais ouvir que há famílias que de gerações a gerações já buscam Deus de verdade, porque os nossos antepassados antes mais mostravam buscar os deuses através das águas, das imagens de escultura, mas aqui nota-se um testemunho super diferente. Será mesmo já, e agora os filhos seguem esta mesma vertente? Eu creio que sim, é um chamado, Deus faz assim um chamado para Jeremias. Jeremias diz que era criança, que não tinha um chamado para a obra, e Deus fala para Jeremias: não dizes que tu és uma criança, porque desde o ventre de sua mãe te escolhi, e por profeta te constituí para as nações. Então, Jeremias tinha um chamado desde o ventre de sua mãe. Eu creio que desde que fui concebido, Deus já me tem chamado para a obra dele. E ele tem sido fiel, tem sabido me direcionar, tem sido bênção. Meus filhos também estão na palavra, vão à escola dominical. Minha esposa é diaconisa. Engraçado, a mãe da minha esposa é diaconisa, quer a minha família, quer a família dela, são famílias cristãs. Na minha casa serviremos ao Senhor. Como disse Josué, né? Josué capítulo 24, versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja mesmo louvado, pastor. Amém. Pastor, Ministério de Salém, foi um ministério que o próprio pastor fundou ou já encontrou e só deu continuidade como pastor na igreja? O Ministério Salém foi fundado pelo pastor Kiala. Ele foi um dos primeiros angolanos que regressaram do Congo em 82. Ele foi o fundador do Ministério Salém. Ainda muito jovem, muito novo, não diria jovem, mas novo, acho que aos 40 e pouco anos, aos 42 anos, ele adoeceu e acabou por morrer.
Depois vieram outros pastores que o sucederam. Portanto, ele, na realidade, o pastor Kiala foi o fundador do Ministério Salem. Veja, em 82, e eu estou agora na Salem há 5 anos. É fácil ser pastor? O chamado? Quando se tem chamado, é fácil. Quando se tem chamado, Deus direciona. Claro que o pastorado tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, como tudo na vida, mas Paulo vai dizer assim, o Tito vai dizer, quem deseja o episcopado, deseja coisa excelente. Então, para quem tem esse chamado, não é? Ele consegue transformar dificuldades em bênçãos, consegue transformar os baixos em alto, consegue transformar os sacrifícios em benefícios. E então, quando se tem chamado de pastor, chamado para a obra, tudo torna-se naturalmente mais fácil. Pastor, diz-se que é um pastor aquele que cuida das ovelhas. Mas eu gostaria de perceber qual, afinal, é o dever ou o trabalho exato que um pastor desenvolve numa igreja. É mesmo só cuidar das ovelhas? Olha, o trabalho, como diz a palavra pastor, o trabalho primordial do pastor é cuidar das ovelhas. Senão não existiria pastor. Não é? O trabalho principal do pastor é cuidar do rebanho. Como vai cuidar do rebanho? Com ensinamentos bíblicos, com oração, com jejum, não é? A Bíblia Sagrada, ele é o manual do pastor. Então o pastor ele tem esse chamado para cuidar das ovelhas. E claro que existem outras componentes, não é direcionado ao pastor, a área administrativa da igreja, a área financeira, não é os departamentos da igreja, a área social. Então são componentes, são adicionais que vão estar acoplados àquilo que o pastor tem de cuidar das ovelhas. Que preço afinal é que um pastor deve pagar para continuar a ouvir Deus, para continuar a levar a palavra com poder, com força, para que as ovelhas sejam mudadas, para que as vidas sejam mudadas? Qual é o preço que se paga para servir a Deus desta maneira? Paga-se um preço alto. Paga-se um preço alto. O pastor deve ter um relacionamento íntimo e perfeito com Deus. Ele tem que ter vida no altar. Tem que ser um homem santificado. Tem que ser uma pessoa, um amigo de Deus. Pessoa que tenha o conhecimento da Bíblia. E naturalmente tem que ter o conhecimento da Bíblia, tem que ter vida de oração, leitura da Bíblia, consagração constante 24 sobre 24 horas. Portanto, o preço que se paga é alto. Cuidar das ovelhas, orar por elas, visitar, ir aos hospitais, ir em casa e tal, é um preço que se paga muito alto. Não é? Às vezes o pastor está mais assim, está mais voltado para as ovelhas do que às vezes a própria família, não é? Descura um pouquinho da família, mas o pastor tem que ter, ele tem que ser equilibrado, não é? Para levar ambas as coisas, a igreja e a família. Na vida de um pastor, na minha vida, primeiro é Deus, como Senhor e Salvador, Criador. A seguir vem a minha família. E terceiro, a igreja do Senhor. Então, o pastor tem que ter um equilíbrio para poder conciliar a igreja e família. E está a ser a entrevista com o pastor Neves de Souza, o pastor que está aqui a deixar o seu testemunho de uma maneira indireta, porque depois vamos querer saber afinal o verdadeiro testemunho do pastor, aquilo que Deus tem feito. O pastor que fez um resumo de si, de como acontece o seu chamado, e conta-nos ainda que antes de receber Jesus como filho pródigo, andou um tempo no mundo, mas nada de grave aconteceu porque Deus protegeu, só para fazer lembrar que o pastor já vem de uma família de geração daqueles que buscam verdadeiramente a Deus. Então
nós louvamos e glorificamos a Deus. Eu não vou dar um ponto e vírgula nessa entrevista porque está muito interessante. Peço que não saia daí, continue em nossa companhia, que a entrevista com o pastor Neves de Souza continua. Pastor, agora outra questão que eu quero lhe colocar. Normalmente, quais têm sido os conteúdos das pregações ministradas na Igreja de Salem? Olha, os conteúdos das pregações são doutrinárias, evangelísticas. Doutrinária quer dizer salvação, perdão, regeneração, santificação, tudo aquilo que é a doutrina, não é? Tem sido o mote da nossa igreja, principalmente aquilo que é a doutrina. A igreja vive da palavra, os crentes são fortalecidos pela palavra, então pastor, ou quem se preze ser pastor, não pode descurar este lado, não é? As pregações, o conteúdo das mensagens têm sido doutrinárias e evangelísticas. Okay. Evangelísticas para a salvação de almas. Para a salvação de almas. Quando se diz sofrer por Cristo, falamos há bocado em pagar o preço, mas pronto. Agora, noutra vertente, quando se diz sofrer por Cristo e em Cristo, o que é que se quer dizer exatamente? Sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo porque primeiro Ele sofreu por nós. Jesus vai dizer no Evangelho de João: não foste vós que me chamastes, fui eu que vos chamei e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Então, sofreu por Cristo porque primeiro Ele sofreu por nós. Ele deu a sua vida por nós, salvou-nos, seu sangue derramado na cruz tem poder para nos purificar de toda a injustiça e levar todos os nossos pecados. Logo, devemos nos entregar, nos doar a Ele também. Proteção vem de Deus, mas prosperidade vem do homem de Deus. Quando Eli liberou aquela palavra de bênçãos para Ana, nas semanas seguintes, Ana concebeu a Samuel. Então a palavra de Eli foi fundamental. A palavra do pastor, a palavra do líder, principalmente do pastor, é uma palavra de bênçãos para abrir portas que estão fechadas na vida de um determinado fiel. Então esse testemunho marcou muito. E depois que aconteceu aquilo, os meus familiares foram para a Cabinda visitarem-me, as minhas irmãs sobretudo. Depois que eu voltei para Luanda, eu me entreguei. Houve festa do pastor e eu fui para a igreja, a palavra foi forte. Nosso convite. Obrigado, mais. Okay. Caro ouvinte, nós voltamos a estar juntos a próxima semana, neste caso terça-feira. Pedimos que não perca, porque haverá muitas surpresas. Continue em nossa companhia. Celson Costa, Manuel Pinto e Filomena Casenho despedem-se com a promessa de voltarmos a estar juntos a próxima semana. Boa escuta, fique com Deus. Agora sim, vamos ouvir o louvor que foi pedido pelo nosso convidado especial, o pastor Neves de Souza, o louvor de Damares, A Vida Venceu. Esteja atento.